Se você é mulher, tem mais de 40 anos e sofre com problemas para dormir, saiba que isso é muito comum e até esperado durante essa fase de vida da mulher. Afinal, muitas de nós, a partir dos 40 anos, estamos entrando na chamada perimenopausa. E os distúrbios do sono podem afetar de 16% até 40% de nós mulheres, podendo chegar até 60% das mulheres já na menopausa. E por isso eu trouxe para vocês algumas dicas simples que podem ajudar demais a melhorar a qualidade do sono de vocês. Então vem comigo para o vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre alimentação, suplementação, dicas de estilo de vida que eu tenho certeza que vão contribuir aí para o seu processo de emagrecimento. E por que nós mulheres, a maioria de nós, nessa fase da perimenopausa e na menopausa, sofremos tanto com problemas de sono? Com aquele sono mais curto, quebrado, um sono menos profundo. É o que eu escuto muito aqui no dia a dia no consultório das minhas pacientes. Isso se deve devido às alterações hormonais. Então, as oscilações e a redução do estradiol e da progesterona, que são os hormônios aí predominantes na mulher. Então, a redução desses hormônios vão afetar a qualidade do seu sono. Além disso, a redução da serotonina e da melatonina e alterações também no próprio ritmo circadiano da mulher. E para melhorar a qualidade do sono, é preciso a gente intervir tanto com a nutrição, com alguns alimentos, que eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas. A última dica são alimentos ricos em fitomelatonina, que você pode estar fazendo uso para melhorar a qualidade do sono, mas também realizar uma boa higiene do sono. E por que é tão importante a gente ter um sono de boa qualidade? Bem, porque quando nós temos um sono de má qualidade, isso aumenta muito o processo inflamatório no nosso corpo. Vai aumentar seu apetite também, porque essas alterações hormonais também vão ter um impacto aí na sua sensação de fome e saciedade. E isso vai acabar fazendo com que você aumente mais o seu peso, que você ganhe peso. Por isso que é importante a gente ter um sono de ótima qualidade. É durante o sono, durante a noite, ali naquele período do sono, que a gente faz os processos de detoxificação do nosso corpo. Então, sono não se discute, é fundamental. E por isso eu separei aqui para vocês algumas dicas valiosas que vão ajudar muito a melhorar essa qualidade do sono. Papel e caneta na mão, para não deixar de perder aí, não perder nenhum conteúdo, para não deixar de anotar tudo que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então, a primeira dica, e eu falo muito isso aqui no canal, e eu sei que vocês já cansam de ouvir, mas vale a pena a gente reforçar, é a prática de exercícios físicos regulares, pelo menos 3 vezes por semana. Para nós mulheres, principalmente após os 40, fundamental a musculação para preservar a massa muscular que é tão protetiva para nós. Segundo, fazer atividades relaxantes antes de dormir. Então, antes de dormir é o momento de você estar ali, ó, dar aquele stop, dar aquele relax, aquele ficar um pouquinho mais zen. Então, é importante que você faça leitura, uma meditação, até mesmo um banho quente, vai ajudar muito no processo de relaxamento. Terceiro, manter sempre um horário regular, tanto para dormir quanto para acordar. Nada de um dia você dormir às 10, no outro dia dormir às 8, no outro dia dormir meia-noite, 1h. Isso vai também mexer muito com o seu ritmo circadiano. É importante a gente tentar manter pelo menos uma regularidade. Quarto, evitar bebidas estimulantes a partir das 14 horas, gente. Não é lá às 17, é às 14. Isso significa não consumir café, energético, álcool, chá verde. Infelizmente, depois das 14, vai acabar afetando o seu sono, principalmente essas bebidas que têm cafeína aí na composição. Quinto, evitar utilizar o celular, tablet, ver televisão pelo menos 1h antes de dormir. Eu vejo muitas minhas pacientes ficando ali no celular até o horário de que ela vai desligar o celular e virar para deitar, para dormir. Gente, não vai conseguir dormir, porque a informação que essas telas mandam para o nosso cérebro é uma informação de que é dia. E se é dia, não é o momento de você dormir. Então, isso tudo acaba mexendo também muito com o seu ritmo circadiano. Então, é importante não fazer uso dessas telas, principalmente próximo aí do seu horário para dormir. A sexta, deitar somente quando estiver com sono e pronta para dormir. Que às vezes a gente deita, fica se revirando para um lado para o outro e isso acaba também não deixando você dormir, é pior ainda, tá? A sétima
certificar-se de que o seu quarto esteja bem silencioso, bem escuro. É muito importante que esteja bem escuro. Nada de luzinhas acesas, até aquelas luzinhas ali da televisão, aquilo ali vai acabar alterando aí, impedindo a produção de melatonina, bloqueando a produção da melatonina, que é fundamental para a indução do sono. Então, o quarto bem escuro, o ideal, sabe como é que é o quarto bem escuro? É aquele que você colocou a sua mão na frente do seu rosto e você não está nem conseguindo enxergar a sua mão. É dessa forma que tem que ser, aquele breu total mesmo, tá? 8ª dica, aí essa dica que eu separei para vocês são dos alimentos que são ricos em fitomelatonina, que você pode estar consumindo 1 hora antes de dormir, que ele vai ajudar muito aí na produção, né, da melatonina. Você vai estar dando melatonina aí para o seu corpo, que a gente sabe que é tão importante para a indução do sono. Então, quais são esses alimentos que a gente pode estar fazendo uso? Nozes, amêndoas, banana, kiwi e aveia, tá? Todos eles são ricos em fitomelatonina e são ótimas opções. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não são inscritos aqui no canal, já se inscrevam, já comentem aqui abaixo se vocês conheciam algumas dessas dicas, se vocês colocam isso em prática, se estão tendo dificuldade com sono, que eu quero ajudar vocês. Até o próximo vídeo e cuidem-se!